Olá, pessoal! Dando continuidade à nossa mentoria, hoje teremos a aula de número 14. Veremos o que é o juro simples. E o juro é um valor recebido pelo empréstimo de dinheiro. Mas como assim? Por exemplo, vamos supor que você emprestou um dinheiro a seu irmão e disse o seguinte: olhe, eu vou emprestar esse dinheiro, mas daqui a um mês você vai ter que me pagar isso que eu emprestei mais a metade. Essa é a condição para que eu possa, emprestar esse dinheiro para você. Aí ele topa. Beleza. Então, pessoal, esse a mais que ele vai ter que pagar para você é o que a gente chama de juro, né? É o que você vai receber a mais só pelo fato de você ter emprestado esse dinheiro ao seu irmão. Então, vamos pensar em um certo valor aqui. Vamos supor que o valor que você vai emprestar seja R$ 200, certo? Então, a gente pode traduzir essa situação, para uma forma mais direta. Como assim? Por exemplo, a gente poderia dizer, que emprestei R$ 200 para que após um mês eu receba o que emprestei mais 50% do valor. Então eu poderia, trabalhar com o mesmo exemplo falando dessa forma aqui. Os R$ 200 aqui é o que a gente chama de capital. O mês aqui, um mês, é o que a gente chama de tempo. Ou seja, é o tempo que vai durar para que aquela pessoa, pague o que pediu emprestado. Essa porcentagem aqui é o que a gente chama de taxa. Eu costumo também de chamar como sendo a condição do empréstimo. Olha, eu vou emprestar, mas você vai ter que me pagar 50% a mais. É uma condição que eu estou dando, entendeu? Então, eu costumo chamar também de condição. E veja que nós temos mais duas coisas aí, escrita nessa situação, que eu não vou pintar para não ficar uma por cima da outra, mas as duas informações são essas, olha. Nós temos aí mais 50% do valor. Mais 50% do valor que você emprestou. O que é isso aí? Como eu falei, o a mais que ele vai ter que pagar é o quê? É o juro. Então, aqui é o juro. E tem outra informação também, pessoal. A pessoa vai ter que receber o quê? O que emprestou mais o que? 50% do valor. Ou seja, a pessoa vai ter que pagar o que aqui? O capital mais o que? Mais o juro, que foi o que nós vimos aqui. E o que é o capital mais o juro? É o que a gente vai chamar de montante. Ou seja, é o que a pessoa vai ter que pagar no final do período. Quem é o período? O tempo, um mês. Após o mês, ela vai ter que pagar um montante. Que montante é esse? Ela vai ter que pagar o capital, ou seja, aquilo que ela pediu emprestado, mais os juros. Então, eu quis colocar essa situação inicial só para a gente poder identificar esses elementos, que é o capital, é o valor,
que você tem inicialmente, que você pediu emprestado ou que vai ser aplicado numa conta bancária, alguma coisa assim. O tempo, ou seja, né, o período que vai durar, né, esse empréstimo, né, para a pessoa pagar ou para você sacar de uma conta bancária. A taxa, que é sempre a porcentagem, certo? Essa taxa ela sempre vai vir em porcentagem, que é a condição, né, do empréstimo. E nós temos também o juro, que é o que a pessoa vai ter que pagar a mais. E o montante. O montante é sempre o capital mais o juro, ou seja, aquilo que a pessoa vai ter que pagar no final de tudo. Agora perceba, a gente sempre vai representar o capital pela letra C, o montante pela letra M, a taxa, que vai vir sempre em porcentagem pela letra I, o tempo pela letra T ou N e o juro pela letra J. E tendo essa representação a partir das letrinhas, nós vamos ter duas fórmulas. Uma é a fórmula do juro, ou seja, o juro é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. E teremos também uma fórmula para o montante, que é o capital vezes, abre parêntese, 1 mais a taxa vezes o tempo. Aqui é do montante. Guardem bem essas fórmulas, pois nós vamos utilizar aí para resolver as questões. Agora vamos ver na prática como é que a banca cobra essas questões de juros simples. Se vocês já perceberam, ela é bem direta. Quando ela não especifica o tipo de juros, porque vocês sabem que tem o juro simples e o juro composto. Então, quando ela não especificar, pode ter certeza que a questão é juros simples. Tranquilo? Agora vamos ver aqui a resolução dessa questão. Ela diz o seguinte: qual o juro produzido pelo capital de 12.000 durante 2 anos a uma taxa de 4% ao ano? Aqui nós temos o nosso capital, aqui nós temos o nosso tempo e aqui nós temos a nossa taxa. Uma coisa que vocês devem se preocupar é com o tempo e a taxa. Eles têm que estar na mesma unidade. Como assim, professor, na mesma unidade? Ou os dois têm que estar ao mês, ou ao ano, ou ao bimestre, ou ao semestre. Eles têm que estar na mesma unidade. Por exemplo, se o tempo tivesse ao ano e a taxa tivesse ao mês, a gente tinha que converter uma na outra. Só que a DMTech não gosta de colocar questões assim. Todas as questões que eu já resolvi em meu canal, o tempo e a taxa estavam sempre na mesma unidade. Ou sempre ao ano, ou sempre ao bimestre, ou sempre ao mês. Tranquilo? Mas, né, a gente nunca sabe o dia de amanhã. Então, se caso tiver alguma questão, né, com a taxa e o tempo em unidades diferentes, é só converter. Na lista eu vou colocar questões assim, para ver o que é que vocês vão fazer, né, em meio a essas situações, quando a taxa e o tempo estão em unidades diferentes. Agora vamos para a resolução. Percebam que a questão só quer descobrir o juro. É tanto que ela pergunta, qual o juro? Então, nós temos aqui o nosso capital, que é 12.000. Temos o tempo, que são 2 anos. Temos a taxa, que é 4% ao ano. E o que é que nós queremos descobrir? Apenas o juro. Pessoal, se a questão quer descobrir apenas o juro, que fórmula é que nós vamos utilizar? A primeira, a fórmula do juro, que é o capital vezes a taxa vezes o tempo. Uma coisa que vocês têm que fazer é sempre deixar a sua taxa, que vem sempre em porcentagem,
Como? Deixar ela na forma decimal, ou seja, aqui é a mesma coisa que 0,04. Essa é a forma decimal da taxa. E como é que nós encontramos? Como vimos lá, né? Quando estudamos porcentagem, basta pegar o 4 e dividir por 100. Então, substituindo aqui, vai ficar o quê? 12.000 vezes 0,04 vezes o tempo, que é 2. Então, aqui vai ficar 12.000 vezes 0,08. 0,08, pessoal, é exatamente 0,04 vezes 2. 800, como nós temos aqui, olha, dois números depois da vírgula, a vírgula fica aqui, certo? Depois a gente tem que pegar 12.000 e multiplicar por 0,08. Aqui vai dar 000, 16 vai a 1, 9, pula uma casinha, 0 em tudo, pula mais uma, 5 zeros. Soma tudo aqui, 000, 6, 9, 00. Como nós temos dois números aqui, depois da vírgula, a nossa vírgula vai ficar aqui. E o juro aí deu R$ 960. Então, veja, essa questão pediu apenas o juro. E quando pede somente o juro, a gente vai por essa fórmula. Aí vocês poderiam me perguntar, professor, e se essa questão tivesse pedindo um montante? Eu não poderia ir por essa fórmula? Poderia. Só que no final vocês teriam que fazer o seguinte. A gente sabe que o montante... Pessoal, aqui não faz mais parte da questão. Eu só estou debatendo com vocês. O montante a gente sabe que é o quê? É o capital mais o juro. Não é assim? Então, se a questão pedir um montante, vocês podem sim, né, calcular por essa fórmula aqui. Porém, essa fórmula só vai dar para vocês o juro. Mas percebam que isso já é o suficiente. Por quê? Porque o capital ela já deu. O capital é os 12.000. E como o juro deu aí 960, vocês conseguem muito bem encontrar o montante, que é 12.960. Basta somar o capital, que ela já deu, né, inicialmente, mais o juro que você descobriu. Então, veja, nas questões da DMTEC que cobra montante, vocês podem muito bem utilizar essa fórmula aí. E a outra fórmula lá? O que é que ela tem, né, de ganho? O que ela tem de ganho é o seguinte, que ela já dá para a gente o valor do montante. Eu não preciso, no final, né, somar o capital com o juro. Ela já me dá o montante diretamente. Vamos resolver essa questão por aquela fórmula, como se a gente tivesse, né, querendo descobrir o montante, beleza? Então, veja, nós vimos lá que a fórmula do montante era o quê? M igual ao capital vezes, abre parênteses, 1, mais a taxa vezes o tempo. Não era assim? Substituindo aqui, vai ficar o quê? 12.000 vezes 1, mais a taxa, que era 0,04, vezes 2. Então, isso aqui vai ficar 12.000. Primeiro a gente resolve o quê? O parênteses, não é assim? Lembrem-se das expressões numéricas. Então, aqui fica 1 mais, né? Primeiro a gente resolve o quê? A multiplicação, que vai dar 0,08. Nós já fizemos essa continha. E agora é só somar o que está dentro do parêntese, que vai dar o quê? 1,08. Não esqueçam que quando vocês forem somar, tem que ficar vírgula abaixo de vírgula. É só igualar as casas decimais, né? Somando aqui vai ficar 8, 0, 1 e vírgula abaixo de vírgula, certo? Não esqueçam disso. E agora é só a gente multiplicar 12.000 por 1,08. Aqui vai dar 000, 16 vai a 1, 9, pula uma casinha, 5 zeros, pula mais uma casinha, e depois 3 zeros, 2, 1.
Soma tudo, 0, 0, 0, 6, 9, 2, 1. Como nós temos dois números depois da vírgula, a vírgula vai ficar aqui e o resultado do montante dá exatamente 12.960. Então, veja que por essa fórmula aqui, pessoal, ela já dá para a gente o valor do montante diretamente. Já dá o valor, olha, diretamente. Vocês não precisam fazer mais nada. Já a outra fórmula, né, dá certo, dá. Só que no final, se você quiser descobrir o montante, você tem que pegar o juro e somar com o capital. Né? Eu mostrei para vocês aqui as duas formas. Se a questão pedir só os juros, beleza. Então, você vai pela primeira fórmula lá do J. Tranquilo? Agora, se ela pedir um montante, vocês podem ir tanto por essa, e já dá o valor do montante diretamente, ou então vocês podem calcular o juro pela primeira fórmula, né? E depois somar o capital para obter o valor do montante. Então, isso fica, né, a escolha de vocês. Vocês é que vão decidir qual é a melhor forma. E não esqueçam das continhas, né? As regrinhas, dos parênteses, né? Multiplicação de números decimais, soma de números decimais. Não esqueçam também desses detalhes aqui. A aula de hoje eu termino por aqui. Desejo a vocês bons estudos e até a próxima.